Conversando francamente com o Paes de Lira. Olá amigos, nós estamos terminando a semana de esforço concentrado da Câmara dos Deputados relacionada ao fato de que terminou o período de recesso oficial, consequentemente deveria começar um novo período de trabalhos legislativos e pretendia-se então votar muitas matérias, um grande número de matérias e de matérias importantes para o país. Não se votou absolutamente nada. Esse esforço concentrado não serviu para coisa alguma. E agora vem então aquele período do recesso branco que eu já comentei anteriormente. Queríamos votar a PEC 300, é claro, porque havia compromisso, porque o período de interstício regimental foi devidamente esgotado, a matéria estava em plenas condições de votação, em razão do fato de que na última semana de trabalhos antes do recesso, conseguimos realizar a reunião da comissão especial que definiria o texto a ser encaminhado à mesa para segundo turno. Eu tive a honra de presidir esse trabalho, porque o presidente da comissão não pôde comparecer à Câmara dos Deputados e, efetivamente, encaminhei no mesmo dia à mesa da Câmara para que ficasse em condições de votação e para que o interstício já começasse a contar. Tudo isso funcionou, mas chegamos aqui, o que acontece? Um jogo de cena, mais uma enganação. Acontece uma reunião de líderes em que o líder do governo mais uma vez declara, e isso foi atestado por 2 governistas em plenário ontem, que não interessa ao governo a votação da PEC 300. Consequentemente, qual é a estratégia? Qual foi a estratégia montada? Atrelaram a votação de medidas provisórias à votação do segundo turno da PEC 300. Convocaram sessão extraordinária. O compromisso era de convocar a sessão extraordinária na noite de terça-feira. O compromisso foi rompido. Mas o presidente convocou a sessão extraordinária. Chegamos ao plenário, um pouco depois das 9 horas, olhamos a pauta de trabalhos, a ordem do dia e o que encontramos lá? A medida provisória 487 antes da PEC 300. Era inviável. Era inviável, evidentemente, porque a oposição está obstruindo a votação de medidas provisórias. A oposição se deixou, eu vou utilizar uma expressão forte aqui, mas é necessária. No final do período de trabalhos antes do recesso, mediante uma manobra similar na votação do primeiro turno, a oposição se deixou acovardar. Mas dessa vez não. Dessa vez a oposição fincou o pé, que não votaria, que obstruiria como obstruiu a votação de medidas provisórias. No entanto, tudo isso poderia ser perfeitamente resolvido se houvesse verdadeiramente a disposição do governo e a disposição da mesa da Câmara de votar a matéria de uma maneira muito simples. Seriam convocadas sessões ordinárias para a votação das medidas provisórias, porque essa é a rotina da votação das medidas provisórias, e seria convocada uma sessão extraordinária. Poderiam ser convocadas outras, mas uma sessão extraordinária especificamente para a finalidade de votar a PEC 300. Perfeitamente regimental, perfeitamente em mãos, perfeitamente sob o poder do presidente da casa fazer isso, e não foi feito. Resultado, essa sessão extraordinária das 9 horas da manhã de quarta-feira não teve sequer quórum. Não funcionou, foi cancelada por falta de quórum. Passou-se a parte da tarde, havia uma sessão uma sessão ordinária convocada, onde só se poderiam votar medidas provisórias, nada foi votado pelo processo de obstrução e não se convocou uma sessão extraordinária para votar a PEC 300, apesar da nossa exortação, dos reclamos, da denúncia pública dessas manobras e apesar do fato de que não só eu, como o Major Fábio, o Capitão Assunção, fizeram pronunciamentos nesse sentido, exigindo a votação da matéria. Muitos outros deputados, incluindo deputados governistas, como Arnaldo Faria de Sá e Lincoln Portela, que vieram a plenário e denunciaram a manobra do governo, atribuíram a responsabilidade, porque a responsabilidade é mesmo do líder do governo, ao líder do governo, melhor. E não se convocou a sessão extraordinária. Frustração total dos policiais militares e bombeiros militares que acorreram a Brasília para acompanhar a votação da matéria na esperança de festejar
a aprovação em segundo turno da PEC 300. Frustração completa, total. Mais um desrespeito, grave desrespeito que a liderança do governo, portanto o governo, pratica em relação aos policiais militares, negando à sociedade a solução na Câmara dos Deputados dessa questão para que possamos mandar a matéria ao Senado com esperança ainda de aprová-la antes das eleições. E agora vem a notícia de que foi antecipada, e de fato houve essa comunicação pelo presidente da Casa, foi antecipado o esforço, um novo esforço concentrado, que estava marcado para o dia 31 de agosto, foi antecipado para os dias 17 e 18, para votar medidas provisórias e piso dos policiais. Sabe o que vai acontecer, meus amigos? Sabe o que vai acontecer? Exatamente a mesma coisa que aconteceu agora. Se o governo mantiver como manterá a tática de atrelar a votação da PEC 300 às medidas provisórias, e se a mesa não convocar uma sessão extraordinária específica para a PEC 300, como muito provavelmente ocorrerá, não se votará a PEC 300 no esforço concentrado do dia 17 e do dia 18 e, consequentemente, não se votará essa matéria antes da eleição. Se alguém quer mais desrespeito, me indique aí, me coloque uma situação em que poderia haver mais desrespeito aos policiais militares, aos bombeiros militares, aos policiais civis, que agora estão também incluídos na PEC 300, e à população brasileira, que anseia por uma medida que vai melhorar substancialmente a segurança pública, porque vai melhorar as condições materiais dos policiais e bombeiros, e essa medida é protelada por manobras completamente espúrias do governo, da liderança do governo. Muito lamentável, mas é essa a realidade que eu preciso comunicar às senhoras e senhores. Nós continuamos na luta, evidentemente. Nós vamos forçar no dia 17 e no dia 18, é nossa obrigação estar aqui. Aqui estaremos, em prejuízo de campanha eleitoral, aqui estaremos. E vamos forçar com denúncia pública dessas manobras que seja convocada uma sessão ordinária, uma sessão extraordinária exclusiva para a votação da PEC 300. Nossa voz não será calada de maneira nenhuma. A minha, do Major Fábio, do Capitão Assunção e de todos os parlamentares que defendem a PEC 300. Portanto, nós vamos em frente. Apresentei, apesar de tudo, um projeto de decreto legislativo, o número 2840 de 2010, para derrubar um ato do Poder Executivo, um ato assinado por dois ministros de Estado, a ministra Nilceia Freire e o ministro Celso Amorim, ela de Políticas para as Mulheres e ele das Relações Exteriores. Assinaram um tal consenso de Brasília, imposto por um órgão de políticas para mulheres da ONU, em violação total à Constituição da República do Brasil, no que ela garante o direito fundamental à vida, e em violação ao Pacto de São José da Costa Rica, um acordo internacional do qual o Brasil é signatário, que declara os direitos da criança desde a concepção. Esse consenso de Brasília é um consenso abortivo, é um consenso que procura, como o famigerado Plano Nacional de Direitos Humanos 3, colocar o Estado brasileiro numa linha de legalização ampla, geral e restrita do aborto. Isso viola a Constituição da República, viola o Pacto de São José da Costa Rica. Jamais esses dois ministros poderiam ter colocado as suas assinaturas lá. Então o projeto de decreto legislativo visa assustar, a suspender, a tornar sem efeito esse ato administrativo praticado e essa adesão do Estado brasileiro a uma carta de intenções internacional que sinaliza para a ruptura de tratados internacionais e sinaliza principalmente para a violação de um direito e garantia fundamental, o mais fundamental dos direitos, o direito à vida de todos os brasileiros, incluindo aqueles que estão no ventre materno, no sagrado ambiente do ventre materno. Como derivação natural da Constituição da República, o nosso Código Civil declara os direitos do nascituro. E recentemente, na Comissão de Seguridade Social e Família, passando por cima da feroz oposição do governo, aprovamos o Estatuto do Nascituro. Na comissão, ainda não é lei, mas temos esperança de que se torne lei, temos certeza de que se tornará lei. E a proposta do Estatuto do Nascituro é exatamente essa: preservar, defender os direitos da criança desde o momento da concepção, que é quando inicia a vida. E essa luta é uma luta sem quartel, é uma luta de que não recuarei 1 milímetro. Boa semana a todos.